Capítulo 8. Aceitação. A capacidade de perdoar. Como já revelei aos leitores, meus pais são divorciados. Durante muito tempo, avaliei a vida em comum que levavam e concluí que uma das causas que precipitaram a separação deles foi a falta de aceitação de um para com o outro. Na arte de permanecer casado, é absolutamente indispensável entender-se a necessidade de aceitação mútua. Recordo-me, quando ainda era pequeno, que um dos motivos que deixavam a minha mãe extremamente irritada com o meu pai era a maneira barulhenta que ele sorvia o café. Para uma mulher refinada de educação universitária, esse tipo de procedimento era inconcebível e vergonhoso. Ele era um homem simples e rude, nascido e criado no campo, que conseguiu cursar apenas até a 8ª série. Mas minha mãe não entendeu seu modo de ser. Não aceitava essas pequenas diferenças e tentou sempre modificá-lo. Isso nunca deu certo. Não é possível escapar da realidade de que, por mais afinidade que um casal tenha, haverá algum fator, talvez mínimo, agente causador de irritabilidade, divergência e contrariedade. Como lidar com esse problema? Há algum pequeno versículo na Bíblia que diz: "Mas sede benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou por Cristo." Efésios 4:32. Ótimo! Ao transportar essa concepção para o casamento, é preciso trazer à tona uma série de conhecimentos. A convivência dos casais seria bem mais tranquila e harmoniosa se estes entendessem que nem sempre agradarão um ao outro em tudo. As diferenças individuais devem ser respeitadas. Jamais o homem ou a mulher conseguirá fazer absolutamente tudo para preencher as expectativas de seu cônjuge, para agradá-lo totalmente. O segredo do entendimento está na aceitação. Aceitar-se mutuamente é requisito prioritário e insubstituível. Agradar-se mutuamente vem como consequência da aceitação. Deve-se procurar fazê-lo, pois ser amável, agradável com o cônjuge causa imensa satisfação. Enfim, quando um tenta alegrar, satisfazer, agradar ao outro, apesar das diferenças de personalidade, hábitos, ideias, etc., o amor é muito mais concreto e evidente. Para compreender melhor o processo de aceitação que acontece entre os casais, considere o que ocorre quando um cônjuge se sente ofendido. Duas reações podem ser identificadas. Primeira, uma decisão é tomada. Segundo, uma emoção é provocada. A decisão. Quando um dos cônjuges, às vezes conscientemente, outras vezes não, provoca, irrita, contraria, ofende o outro, então, sim, conscientemente, o que foi ofendido ou decide continuar aceitando a pessoa, apesar do seu comportamento, ou decide se retrair, construindo uma barreira de autoproteção. A tendência humana natural é procurar se retrair, tentando evitar sofrer, machucar-se, buscando no próprio íntimo uma segurança e um conforto emocional difíceis de serem encontrados, porque o problema não foi resolvido. A emoção. A segunda reação é emocional. Como criaturas humanas, não podemos deixar de sentir algo. Se o acontecimento foi positivo, a reação é de alegria, contentamento, bem-estar interior. No entanto, se foi negativo, ofensivo, ameaçador, há um mal-estar íntimo, uma sensação desagradável de desconforto que ocorre entre as duas pessoas é o que determinará que tipo de sensação interior isso provocará. Se minha esposa me insulta,
Não posso reagir com atitudes e pensamentos amorosos e carinhosos. Sentimentos, emoções não são resultados de uma escolha, mas sim uma resposta natural a uma situação. Quero resumir o que disse até aqui, porque considero crucial a compreensão desses pontos. O cônjuge responde a um comportamento do seu parceiro tomando uma decisão. Ou aceita, apesar do que ouve, com o propósito de investir na pessoa e no relacionamento assumido com ela, ou se retrai, fecha-se, dando assim vazão aos seus sentimentos com o intuito de manipular o outro. O tipo de acontecimento é que determinará se a reação será de prazer, alegria ou de desprazer, desilusão, tristeza. Portanto, não devemos confundir aceitação com autossatisfação, prazer. Aceitação incondicional para com o esposo ou esposa está intrinsecamente ligada à decisão de investir no parceiro, no relacionamento, e não manipular o cônjuge. Creio que você está pensando, e a outra pessoa não mudará seus hábitos, ideias, atitudes e etc? Não posso afirmar categoricamente que sua disposição em aceitar seu marido ou sua mulher fará num passe de mágica com que o seu cônjuge se modifique. Todavia, em nosso já descrito mundo hedonista, que por sinal tem se mostrado ineficaz em suas tentativas de encontrar a felicidade e o equilíbrio, quero ter a coragem de pôr em prática um ensino que, embora pareça novo e arrojado a princípio, data de milênios, já que nos foi dado por Cristo e tem se mostrado eficiente. A aceitação leva ao perdão. Aceitar seu esposo ou esposa não envolve somente investir no relacionamento assumido, mas entender o que é o perdão. Quando a pessoa resolve investir, precisa fazê-lo sem mágoas, decidindo-se a perdoar sem ressentimentos. Antes de compreendermos como isso acontece, examinemos a fonte dos nossos sentimentos. O famoso e conceituado psicólogo Abraham Maslow apresenta a hierarquia das necessidades humanas básicas. Para explaná-las, construiu uma escala e as pôs em ordem decrescente: autorrealização, autoestima, amor e afeição, segurança, necessidades físicas. Deter-nos-emos em duas dessas necessidades para expor o que pretendo transmitir. Abordaremos a autorrealização e a segurança. José ofendeu Maria. Ao fazer isso, pôs a segurança dela em jogo, pois a mulher sentiu-se ameaçada em uma de suas necessidades básicas. Maria humilhou José. Quando isto ocorreu, ele sentiu sua autorrealização se abalar. Cada um interpretou a ofensa como uma ameaça à sua necessidade de segurança e autoconfiança. Não é fácil concluir que isso certamente trará amargura, mágoa, frieza, afastamento. A mulher precisa que o marido lhe dê segurança, e este precisa que ela o valorize para sentir-se autoafirmado. No entanto, o que fazer com os sentimentos negativos que surgiram quando essas necessidades foram frustradas? É inevitável recorrer-se ao perdão. Toda pessoa que é ofendida em seus sentimentos procura de alguma forma manifestar o que aquilo lhe causou. Na maioria das vezes, a maneira a que se recorrer é o já tão utilizado devolver na mesma moeda. Contudo, o sentimento de tristeza e desilusão não é anulado pela vingança ou qualquer atitude negativa semelhante. Se a pessoa tiver a capacidade de entender o que é perdão
e recorrer a ele nos momentos de ofensa, ela terá a oportunidade de experimentar uma verdadeira libertação. Qual cônjuge que se considera feliz ao passar por desagravos como humilhação diante dos outros, um sorriso sarcástico e uma atitude de superioridade, conversação abrupta, monossilábica áspera, fisionomia visivelmente carrancuda, repetidas ameaças de separação? O sexo passa a ser uma arma, desaparecimento de demonstrações carinhosas. Aquele que está perdoando deve comprometer-se a não exigir nenhum retorno em seu benefício. É necessário prevalecer uma decisão racional de perdoar e um compromisso renovado de investir no relacionamento e na pessoa. Mesmo assim, continua a luta emocional. Pregar uma tampa na boca de um vulcão raivoso não evitará a erupção, não solucionará a crise. É extremamente difícil aprender a lidar corretamente com as emoções. Diversas vezes, mesmo sendo assistida por um psicólogo, a pessoa não consegue superar seus traumas ou então algum sentimento escapa do seu controle, prejudicando o seu equilíbrio. Alguns se fixam no que aconteceu, remoendo dia após dia aquela situação desgostosa, não percebendo que isso só acarretará mais problemas que se unem ao seu interior, formando elos como numa corrente. Segurança, autoafirmação, autossignificado não podem ser destruídos pelas circunstâncias adversas. Quem consegue renovar sentimentos e pensamentos tem uma alternativa que traz bons resultados. Contudo, aos que se sentem destruídos pelo episódio que lhe foi ofensivo, o que acontece às pessoas que invariavelmente encaram as ofensas como um fator destruidor à sua autoafirmação e segurança? Elas cometem 3 erros. Primeiro, deixam de reconhecer que de maneira imutável há um Deus criador que as ama mais que qualquer outra pessoa e tem um plano específico para cada indivíduo. Plano esse que não será frustrado, malogrado, apesar das circunstâncias aparentemente mostrarem o oposto. Segundo, dificilmente pode ser encontrado sobre a face da terra um ser humano que se julgue merecedor de ultrajes, retaliações. No entanto, originalmente, o coração das pessoas não difere em nada. Há em toda criatura uma tendência básica, primária, para atitudes, reações e sentimentos negativos. O erro de outra pessoa, e considerado terrível, é plenamente passível de ser cometido por mim mais adiante. Terceiro, cada um preocupa-se exageradamente consigo mesmo, tornando-se cego com as necessidades daqueles que convivem com ele ou ela na vida conjugal. Jesus, ao pronunciar-se sobre o perdão, proporcionou-nos uma diretriz na correção desses desacertos. Pedro, um de seus discípulos, certo dia, lhe fez a célebre pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21. Em seguida, ele conta uma história que procurarei adaptar para os dias de hoje. Um rico fazendeiro de Minas Gerais chamou um de seus empregados que lhe devia considerável importância em dinheiro com o propósito de cobrá-lo. Mas o pobre homem não tinha nenhuma possibilidade de saldar a dívida. Seu patrão ameaçou prendê-lo e confiscar seus bens em troca do débito. O empregado, desesperado, implorou reverentemente ao fazendeiro que tivesse paciência, prometendo pagá-lo em breve. Penalizado, o patrão perdoou a dívida, o que deixou aquele homem transtornado, muito aliviado e feliz. Saindo da casa do fazendeiro, ele encontrou um colega que lhe devia uma pequena soma, aliás, irrisória.
Após cobrá-lo e receber como resposta a importância do pagamento, o empregado tornou-se violento. Agarrou o colega devedor, tentando sufocá-lo. Trate de arranjar o dinheiro. Não posso esperar mais um dia. O outro coitado, humilhado, pedia paciência, um pouco mais de tempo, mas tudo era inútil. Sem conseguir nenhuma piedade e clemência, viu-se denunciado e preso. Algumas pessoas que presenciaram o que acontecera foram contar ao fazendeiro o modo implacável como aquele homem tratara seu colega. Assim, ele mandou chamar novamente o seu empregado e lhe disse: Eu soube o que aconteceu e acho que você é um homem de índole má. Perdoei sua dívida porque você suplicou que eu o fizesse. Penso que sua reação com o seu amigo, que lhe devia quantia tão pequena, deveria ser a mesma. Decidi voltar atrás e agora quero que me pague integralmente o que me deve. Senão, também o levarei à prisão. Entre tantas lições que podemos aproveitar nessa história a respeito do perdão, a principal e mais importante para aquilo que temos examinado até aqui é a grande quantia que o empregado devia ao seu patrão e que este generosamente perdoou em oposição à ínfima soma que esse mesmo empregado recusou-se a perdoar de um colega. Com essa história, Jesus simboliza o patrão como Deus e o empregado como nós. A chave do perdão incondicional no relacionamento conjugal é reconhecer o quanto Deus nos perdoou ao oferecer Cristo para morrer na cruz por nós. Esse reconhecimento não pode se dar somente na esfera intelectual, mas precisa ser estendido ao casamento, também ao cônjuge. Se fui perdoado de uma dívida tão imensa, como não perdoar uma ofensa contornável? A aceitação verdadeira requer a disposição de ser vulnerável às dores e às desilusões de um relacionamento imperfeito. Para alcançar essa aceitação, precisamos continuamente perdoar nosso marido ou nossa esposa quando esse ou essa nos machuca. O perdão autêntico, genuíno, encara os desagravos do parceiro como contornáveis diante das necessidades pessoais básicas. Se reconhecer o quanto Deus me perdoou, terei motivação para perdoar meu cônjuge. Com essa verdade em mente, seremos livres para investir na vida conjugal sem medos e opressões, mesmo quando contrariados ou feridos. Aceitar e perdoar não são virtudes, qualidades facilmente encontradas no casal. Se bem assimiladas e praticadas, elas provam ter efeito importantíssimo para um homem e uma mulher desenvolverem a arte de permanecer casados.